Bom, rapaziada, nessa aula de balística, particularmente vocês vão perceber que se vocês entenderam as aulas de MOVE e de MU, né, de movimento uniforme e de uniformemente variado, usando aquele método que eu falei, aqui também você vai acabar eliminando uma série de decorebas, né, uma série de formulinhas que você vê na balística, tá bom? Eu vou partir do seguinte princípio. Se você atira um objeto para cima, vocês lembram, né? Eu vou desenhar assim, um pouco separado, mas à medida que ele sobe, a velocidade dele vai diminuindo, né? Porque ele está contra a gravidade. Ele para eventualmente e depois ele desce. Tá? Ele volta ao ponto de partida com a mesma velocidade inicial que ele saiu daqui. Tá bom? Lembra, a subida é igual a descida, né? Isso vem de Galileu. Ok? Agora, o que aconteceria se eu fizesse esse mesmo movimento e ao mesmo tempo, né, o objeto tivesse um deslocamento com velocidade constante para a direita? Você teria uma curva desse tipo, que é o movimento que a gente chama de movimento balístico, tá bom? Então, vou partir desse princípio e fazer o contrário. Toda vez que eu tiver um lançamento oblíquo, né, eu coloquei números aqui para você entender mais fácil. Então, suponha que eu arremesso com canhão, por exemplo, né, um objeto com velocidade inicial de módulo 30 metros por segundo, formando um certo ângulo θ, outra letra do alfabeto grego, né, a gente vai estar utilizando, com relação horizontal, tá bom? Como é que eu resolveria esse probleminha? Eu coloquei aqui em cores diferentes para você perceber o seguinte. Eu vou decompor esse movimento, né? Mais para frente nós vamos ter uma aula só de vetores, mas por enquanto você vai decorar só isso aqui. Ó. Eu vou decompor o movimento, né, em duas partes, uma vertical e uma horizontal. Falando a linguagem correta, quer dizer que esse vetor V0 tem uma parcela horizontal, que eu vou chamar de V0x. Se o ângulo estiver marcado aqui, ele vai ser obtido com V0 vezes o cosseno desse ângulo, cosseno de θ. E ele vai ter uma outra parcela vertical, essa aqui em vermelho, né, que eu vou chamar de V0y. E aí, é claro, como sempre na trigonometria, né, quando um é cosseno, o outro é seno. Por isso que eu peço para vocês decorarem só uma delas. Né? Se você seguir isso aqui, você pode se virar nessa aula inteira lembrando apenas disso aqui. Ó. V0x é V0 cosseno de θ, que aí V0y seria V0 seno de θ. Por que só isso bastaria? Como eu tinha falado aqui no começo da explicação, né, se você arremessar obliquamente, é como se eu estivesse arremessando verticalmente para cima e ao mesmo tempo deslocando com movimento uniforme para a direita. Você obteria essa curva característica da balística. Tá bom? O que vai facilitar para mim então? Falando bem claro, a parte vermelha seria a move, né? Então vou trabalhar com o vetor V0y e tratar como se fosse um move, com as formulinhas do vovô Ateu e do sorvetão. E a parte verde seria movimento uniforme. Tá? Como a gente tinha aquelas três, entre aspas, equações, né? Eu vou usar Deus vê tudo, distância igual velocidade vezes tempo, velocidade é constante, né? E para move eu vou usar o vovô Ateu e o sorvetão, tá bom? Como é que eu resolveria isso? Você só não pode esquecer que o que une a parte vermelha, que é move, né? Com a parte verde, que é mu, é que os dois acontecem ao mesmo tempo. Então o tempo é igual, né? Quer dizer, o tempo na vertical seria igual ao tempo na horizontal, tá bom? Como é que eu faria então? Eu começaria calculando as parcelas horizontal e vertical, né, da velocidade inicial, e aí, em vestibular, ou eles vão passar o valor do ângulo θ para vocês. Ultimamente não tem acontecido muito, porque como vocês só têm a obrigação de saber 0, 30, 45, 60 e 90, né, eles preferem fazer desse formato aqui. Eles dão o valor do cosseno e do seno do ângulo. Eu estou utilizando os dois valores mais presentes em vestibular. Cosseno de θ 0,6, seno de θ igual a 0,8. Tá bom? Então, nesse meu exemplo, como é que seria a parcela horizontal? Seria 30 vezes 0,6. De novo, você vai fazer aquele negócio que não pode fazer, né? Mas que funciona. Então, cancela esse zero aqui. 3 vezes 6, 18. Então, a parcela horizontal da velocidade é 18 metros por segundo. Tá bom? Aí você pensa daquele jeito que eu falei. Se o V0x é V0 cosseno, V0y é V0 seno de θ. Você utiliza o valor dado de novo,
V0 é 30, né? E o seno de θ é 0,8. Cancela o zero. Não deixa seu professor de matemática ver isso, né? Corta o zero aqui. 3 vezes 8, 24 metros por segundo. Tá bom? Então, daqui para frente, acabou, né? Você vai lidar essa parte aqui como se fosse movimento uniforme e essa parte aqui como se fosse movimento uniformemente variado, tá bom? Só que se o arremesso é vertical, eu teria que saber aqueles dois dados, né? A aceleração, se eu calcular a subida, é menos 10, menos o valor da gravidade, estou usando o valor da FUVEST, tá bom? E a velocidade final vale zero, tá bom? Por que eu tenho três dados? Tenho dois que eu sei, né? E eu pego o V0, só que eu pego o V0 Y, né? Vamos insistir na vertical é move. Aí eu procederia normalmente, como aquelas duas ou três aulinhas que eu já gravei para vocês, né? Vovô ateu, tá? Ou faz de raciocínio, né? 24 metros por segundo, para chegar lá em cima, ele vai demorar 2,4 segundos. Vamos conferir isso aí, né? Velocidade final zero, velocidade inicial y, 24, né? Menos 10t. 10t passa para o lado esquerdo, né? Igual a 24. Então, o que eu tinha dito, o tempo de subida vale 2,4 segundos. Tá bom? Se eu quiser saber a altura que ele subiu, eu uso sorvetão, né? Não custa nada a gente escrever de novo. S igual a S0 mais V0t, até aqui praticamente igual ao sorvete. E você acrescenta o termo da aceleração, at² sobre 2. Tá? Passou S0 para lá, subtraindo, vira ΔS, né? Que é a altura. Ou cancela S0, dá na mesma. V0t, V0y, não esqueça o tempo todo que eu estou na vertical, que é aqui em cima 24, vezes 2,4, menos 10, aceleração, né? 2,4 ao quadrado sobre 2. Tá bom? Recordar um negócio que eu já falei anteriormente. É claro que se você lembrar que a subida é simétrico, seria igual, entre aspas, a descida, né? Eu poderia calcular a queda de um objeto que demora 2,4 segundos. No que isso aqui ficaria mais fácil, né? Se eu calcular a queda, ΔS seria a altura de novo, né? O V0t seria zero, né? Já facilitaria aí. Você cancelaria o termo inteiro. Mais at² sobre 2. Faria só o at² sobre 2. Essa ideia de calcular a queda ao invés da subida sempre ajuda na matemática, né? Que eu teria que fazer simplesmente 10 vezes 2,4 ao quadrado sobre 2. 10 vezes 5,76 dividido por 2. 10 vezes 5,76, 57,6 sobre 2. A altura seria 28,8 metros. Bom, resumindo um desenho, o que nós sabemos até agora, né, é o seguinte. Nós calculamos a altura máxima atingida pelo projétil, seria 28,8 metros, em 2,4 segundos. Né? Normalmente o vestibular, quando passa esses dados iniciais, né, pergunta a altura máxima atingida e o alcance. Né? O alcance seria a distância que esse objeto vai cair na horizontal. Então, vou completar a figura. Você percebeu o seguinte. Ele demora 2,4 segundos para subir. Então, é lógico que vai demorar 2,4 segundos para descer, né? Num total de 4,8 segundos. Tá bom? Então, o alcance que eles pedem, né, seria essa distância aqui na horizontal, desde o instante de lançamento até o instante que ele chega no solo, chamado de D maiúsculo. Ok? Como é que eu calculo isso aqui? Vou passar para a horizontal e aí vamos lembrar que o que liga os dois movimentos, que eles são simultâneos, né, é que o tempo é o mesmo. Tá? Só que na horizontal, o movimento é uniforme. Então, Deus
ver tudo, né? A distância seria o dzão, o alcance, né? E a velocidade é a mesma coisa que eu falei do outro. Cuidado que a velocidade é a velocidade x, a parcela x, né? Então você volta lá, parcela x tinha dado 18 metros por segundo. Vezes, como eu quero o alcance todo, o tempo todo, né? Seria 4,8 segundos. E aí acabaria o probleminha. Fazendo a continha, eu obteria 86,4 metros. Tá bom? Então, claro, o aspecto teórico da balística não é muito difícil, né? Se você lembrar que eu posso decompor o movimento em dois. Um uniforme, na horizontal, né? E outro variado, uniformemente variado, na vertical. Tá? A facilidade principal é que você não precisa acrescentar formulinhas para a balística. Você só vai lembrar da parcela. Tá? Ou você lembra que V0x é V0 cosseno, quando o ângulo for medido em relação horizontal, né? Cosseno do ângulo, cosseno de θ. E aí você vai lembrar que V0y é V0 seno, tá bom? E aí, só mais uma coisinha que você não pode esquecer nunca, né? Quando você estiver lidando com mu e com move, não se esqueçam que o valor do V0 muda, né? Para horizontal você usa o V0x, o próprio nome está dizendo, né? Eixo x. E para vertical você usa o eixo y, ok?